Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver a opinião aí, né, da mídia paulista, né, e do Mauro César aí, após o amasso, né, que o Palmeiras sofreu e o Flamengo venceu. Por que falar isso? A própria mídia paulista estava dizendo que o Palmeiras era favorito e ontem tomou um chocolate, 3-0. Vamos ver o que o Mauro César e o que o Thiago Leifert falou sobre essa situação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já se inscreve no canal, deixa esse like, que isso ajuda muita gente, eu já fico agradecido, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas, por favor, ontem foi um desastre, hein? O Palmeiras ele ganhou esse rótulo dos apressadinhos como você, âncora, em função de jogos em casa contra adversários mais frágeis, exceção foi o primeiro tempo contra o River Plate, que foi muito bom. O segundo, não. O segundo tempo foi também um negócio difícil de entender. O recuou, teve muito pouca bola, foi até 24%, chamou o River para o seu campo, tomou um gol no jogo que era para o Palmeiras ter resolvido pelo ótimo primeiro tempo, lá na primeira etapa mesmo, em Buenos Aires. Mas enfim, mas classificou, né? Só que os últimos jogos fora de casa não foram bons, né? Derrota para o Bahia, o jogo polêmico do São Paulo, quando poderia ter tomado 3 gols no primeiro tempo, ou pelo menos até o começo do segundo, né? O jogo contra o Flamengo, que ele tomou 3 gols também, né, no primeiro tempo, e agora, outra vez, 3 gols no primeiro tempo. O que me parece muito claro é que esse elenco do Palmeiras que foi formado é um elenco que praticamente obriga o seu treinador a montar estratégias e formações mais técnicas, menos combativas e um time mais agressivo. E ele claramente está tentando, que eu acho até louvável, fazer com que o seu time seja um time mais propositivo em relação a outras versões que o Palmeiras teve durante seu período como treinador. Mas ele não está conseguindo. O time não tem apresentado equilíbrio, é vulnerável demais na defesa e nem cria tanto assim, né? Você vê os 2 jogos agora, não só ontem como domingo, pelo tempo até que o Flamengo ficou no seu campo e o Palmeiras empurrando o Flamengo para a defesa, foram poucas oportunidades criadas. O goleiro adversário nem trabalhou. Ontem houve uma defesa difícil do goleiro adversário. Domingo nem isso aconteceu, apesar de ter marcado 2 gols. Então, o que você vê é o Palmeiras que fora de casa ainda não é um time maduro e consistente. A sorte do Palmeiras, se é que ela existe nesse contexto, é que o jogo de volta é em casa. Então, vai tentar aí lembrar os melhores momentos, mas eu imagino que vai ter que fazer algo diferente, buscar uma formação talvez que se assemelhe àquele time da goleada no Água Santa, no São Paulo, os jogos do Paulista, o Santos, né? Vitórias, né? Até de goleada ou não, perdendo a primeira fora e depois ganhando em casa para ganhar o título estadual. Vai ter que fazer isso. Na Libertadores, onde vem acumulando eliminações dentro do seu estádio já há algum tempo, foi assim em 23, 24 e em 22 também, né? 22, 23, 24. Então, é um contexto bem complicado, depois de uma atuação muito ruim mesmo, impressionante. E no segundo tempo, o Palmeiras não foi nem capaz de aproveitar que a LDU. Foi até curioso que geralmente o adversário se cansa mais no segundo tempo. E a LDU, no segundo tempo, ela administrou mais o resultado e não tentou tirar proveito em tese, desgaste do seu adversário para tentar um quarto gol. Praticamente não buscou esse gol. E o Palmeiras teve muito tempo ali rondando a área do time equatoriano para pelo menos fazer um gol e ficar por 2. E quando teve a chance, o Sousa ainda perdeu a melhor chance. Então foi realmente uma noite terrível, mas eu não acho que assim, o nível da atuação surpreende. Foi muito ruim. Mas a derrota nem tanto, porque o Palmeiras não tem sido uma equipe tão competitiva fora de casa. E os jogos em casa e os placares elásticos contra Juventude, Vasco, Fortaleza, eles acho que iludiram um pouco. Tudo fraco. Um detalhe, o Palmeiras tem um outro desafio, é não tomar gol. Mas nos 10 últimos jogos, o único time que não fez gol no Palmeiras foi o Vasco. Então não pode tomar um gol. O que aconteceu com o São Paulo? Tomou de 2-0, aí a LDU faz um gol, aí o São Paulo acabou. O Palmeiras está numa situação ainda pior, que ele tomou de 3-0. Se ele toma um gol, ele tem que fazer 4 para levar para os pênaltis, ele tem que fazer 5 para ser. Aí fica muito difícil mesmo, quase, não diria quase impossível, né? Mas algo próximo disso. Não dá para falar impossível. E o time da LDU mostrou também qualidade nesses jogos. É bom lembrar também que o Thiago Nunes não está desde o começo da temporada. Ele pegou no meio. O que eu acho que até aumenta os méritos dele. A LDU da fase de grupos não foi um time tão consistente. Teve até correndo o risco de eliminação. O técnico era o Pablo Vitamina Sanches. Ele foi demitido antes do jogo da classificação, que foi um 3-0 sobre o Central Córdoba em casa. O Patrício Hurtado era o técnico interino. E na sequência entrou o Thiago Nunes, aí contra o Botafogo. Eu acho que isso dá até mais valor, porque ele não fez o trabalho desde o começo, não. Ele pegou o bonde andando, o time teve instabilidade, que o técnico. No Maracanã, o Flamengo venceu o Racing 1-0. O Mauro estava lá
e ficou espantado porque a gente falou, oh, foi pouco, meu Deus do Tá céu, louco. ganhamos de pouco, clima de Pouco? velório, torcida não cantou. E aí eu Opa, aí, ó. vou aqui A lapada que roubar as a pedras expressão tomou. é uma semifinal da Libertadores, vamos Ó, pouco combinar. aí, ó. E tal o Flamengo, Sonho Mauro? ali. Tem a questão do Pedro também, né? Se machucou o braço. Machucou não, sério. Tudo que você falou aí é fake news, né? Não teve clima de velório, a torcida cantou, a torcida do Maracanã entendeu completamente a dificuldade do jogo. Foi outra história. Não tem graça nenhuma. Tudo que aconteceu, não sei porque tá rindo, mas enfim. Tudo que não é aconteceu no possível, né, Maracanã Mauro? ontem foi diferente daquilo que você está fazendo, entendeu? Do que você está falando. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, o Flamengo teve um desafio muito grande pela frente. Foi uma partida contra um adversário muito competitivo, um adversário que se supera já desde o ano passado. Ele vem se superando tremendamente nessas competições internacionais, já enfileirou vários brasileiros e ofereceu dificuldade, né? E a vitória foi uma vitória dura e uma semifinal de Libertadores. Foi um jogo legal, gostei muito do jogo. Acho que o Racing se superou, foi uma equipe que tinha um plano de jogo concreto, conseguiu sustentar o 0-0 até os minutos finais e o Flamengo buscou o gol todo o tempo. Eu acho que o jogo de ontem até eu acho que coloca um pouco a Flamimimi, né? Aqueles que ficaram na rede social reclamando do resultado, que eram bem poucos, mas eles sempre fazem muito barulho. Eu acho que essa turma ontem, depois do jogo entre a LDU e o Palmeiras, talvez tenha caído da real, que é uma semifinal de Libertadores, gente. Ninguém entrega nada de graça, dificilmente você vai ter facilidade, as equipes se superam, isso é natural, é assim que acontece. E foi o que nós vimos ontem, aliás, há 2 dias, né, no Maracanã. A atmosfera ótima, a torcida apoiou bastante o tempo todo, entendeu o jogo. Um ou outro que pode ter reclamado, isso sempre vai acontecer em qualquer estádio, mas acho que houve, de fato, uma boa conexão da arquibancada com o campo e o entendimento do grau de dificuldade que o Flamengo teria pela frente, que foi muito grande. Agora, no jogo de volta, um cenário diferente, o Racing está perdendo, ele precisa vencer o jogo, vai ter que se expor um pouco mais, mas vai pressionar muito, é um time chuta-chuta, vai finalizar todas as vezes que for possível, vai despejar a bola na área do Flamengo, pode ser que abra mão dos 3 zagueiros, eu estou aqui imaginando essa possibilidade, porque ele tem 2 zagueiros machucados, né? O Sousa se machucou, estão até falando agora dele jogar com uma máscara, mas acho difícil, tem uma fratura de maxilar, né? Ele já tinha perdido o Pardo, que é o outro zagueiro titular, então ele pode até partir para colocar mais gente na área do Flamengo, colocar um segundo centroavante, um Balboa, um outro atacante, um outro meia mais agressivo, um Vieto, para tentar dar um pouco mais de volume e pressionar o Flamengo e criar chances de gol. Que o centroavante Maravilha Martins ficou totalmente isolado nesse jogo, né? Ele não tinha companhia nenhuma. Mas vai ser um outro Racing e, evidentemente, o Racing encara esse jogo como o jogo da vida. É o maior jogo do clube em quase 30 anos. Não chegava na semifinal desde de 97. Então, nesse cenário, o Flamengo vai ter desafio muito grande pela frente, vai ter que brigar muito para conseguir a classificação, como era na semifinal de Libertadores. E tem um detalhe aí que eu acho que é bem importante, que imagino que deve passar pelas cabeças das pessoas lá no CT do Flamengo. Por melhor que tenha sido a LDU ontem, para o Flamengo, é melhor não enfrentar o Palmeiras na final, como para o Palmeiras seria melhor não enfrentar o Flamengo. Eu acho que isso, para mim, é muito claro. São times mais fortes. E é jogo único. Não tem altitude, não tem cilindro, né? É um jogo único, num campo neutro. A priori no Peru. A Conmebol manteve o Peru. Então, com o resultado do Palmeiras, a chance do Flamengo fazer uma final com a LDU fora de Quito, num jogo único, aumentou muito. Então, o tamanho desse jogo fica ainda maior. O Flamengo está a um jogo, a um empate de fazer uma final que pode ser contra o Palmeiras, mas hoje tem uma chance grande de ser contra a LDU. E aí você escolheria quem? Se você fosse qualquer time. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Bahia. Olha, eu estou a um jogo e vou fazer uma final. Quer fazer a final com quem, campeão? Com o Palmeiras ou contra a LDU? Eu acho que naturalmente contra a LDU, porque o Palmeiras é um time melhor. Corinthians prefere o Palmeiras. Mas aí é um caso muito peculiar, né, Juca? É um caso de uma recente freguesia. Mas normalmente você vai escolher jogar contra a LDU. Então tudo isso acho que pesa nesse contexto, né? Foi o que aconteceu em 2022. Todo respeito ao Atlético Paranaense que está na Série B. Eliminou o Palmeiras. Poderia ser Flamengo e Palmeiras de novo. E foi Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo foi campeão. Então, acho que tudo isso está no pacote. O jogo de ontem, eu acho que ele tem um impacto geral. Até para o Racing. Vem cá. Se eu ganhar do Flamengo aqui, nos pênaltis que seja, eu tenho uma chance de jogar contra a LDU em Lima. Vai ter mais torcida e tal. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo. Não são os bilionários da América do Sul. Né? O Racing já estaria eliminando o mundo. Acho que o cenário todo dessa final que se projeta, ele se modifica bastante. Porque assim, a LDU em Quito é uma coisa, a LDU jogando só um jogo fora é outra história. Né? Não estou aqui desmerecendo a equipe equatoriana, não, muito pelo contrário.
Eu estou só valorizando o Palmeiras, que é um time melhor. É um adversário mais difícil de ser batido, pelo menos em tese. Então, vai ser uma semana bem importante de decisões sérias, até porque o Flamengo não tem Carrascal, não tem Eric Pulga, estão suspensos. O Pedro pode ser que não jogue esse ano. A lesão dele requer muita observação. Não se sabe se é possível colocar uma tala, uma proteção para que ele jogue. Então, o Pedro pode ser que não jogue mais esse ano, tá? Ou volte só numa eventual final, em rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Né? O Felipe Luiz vai ter que se virar sem ele agora, vai ter que encontrar soluções sem o seu artilheiro. Né? A boa notícia é que o Carrascal jogando cada vez mais. Então, ele ganhou aí um reforço importante, um jogador que custou caro e está se justificando. Está sendo aí o grande acerto aí da gestão do Boto, está sendo o Carrascal. 12 milhões de euros, jogador que nunca custou mais que 7, 8 milhões no mercado. De repente teve uma supervalorização jogando na Rússia e, de fato, ele tem feito ótimos jogos, arrombou a porta do time para ser titular e na quarta-feira foi um grande nome no Maracanã. Pessoal, vamos ver agora aqui a reação do Thiago Leifert, mas vamos ver antes o que ele falou ontem sobre o Flamengo e após vamos ver o que ele falou do Palmeiras. Rapidão. Mas ele me lembrou um grande levantador da seleção brasileira de vôlei, assim, para ajeitar para um chute do Carrascal. Pouquíssimos jogadores no nosso futebol mundial teriam aquela ideia. Acho que é um chute rasteiro do Carrascal que o goleiro cai e defende, né? Que ele ajeita de primeira. Ele recebe a bola, ele já ajeita para a chegada do Carrascal. Pouquíssimos atletas teriam essa ideia. Qualquer atacante ia dominar, tentar girar e bater, ou ia tocar para trás. Essa ideia que ele teve de receber a bola e de primeira amaciar ela já, ajeitando para o chute do companheiro que estava chegando, cara, é de realmente um cara diferente, assim, né? A gente fica às vezes discutindo, eu já vi tanta discussão se ele é craque ou não. Cara, ele é craque, ele joga muita bola, meu, ele é muito inteligente, pelo amor de Deus. Ele é grande jogador, ele é craque. Não, o Arrascaeta é craque, gente. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, né, Canedinho? Ah, fácil. Ele e o Pedro são dois jogadores que podem resolver a qualquer momento, com qualquer, assim... obviamente a gente está falando aqui de um cenário dentro do futebol sul-americano, futebol brasileiro. Talvez esses caras não se criassem na elite do futebol europeu, mas aí que se dane, né? Enfim, a gente está falando aqui da nossa realidade, o campeonato que eles jogam. E para isso, cara, são dois cracaços, tá? Primeiríssima prateleira. Os dois habitam ali. E o bom do Flamengo é que na prateleira de baixo ele tem vários outros jogadores. O Flamengo hoje montou um elenco completo, o melhor elenco da sua história. O Flamengo tem hoje, ele talvez 2019 ainda seja o melhor time titular da história do Flamengo, mas, pô, tinha Pires da Mota, tinham outros jogadores ali que entravam em 2019 que, pô, não sustentavam tanto assim o nível. Hoje o Flamengo tem tranquilamente o melhor elenco, tanto que foram passando as fases da Libertadores e os personagens vão mudando. A gente nem falou no nome do Carrascal ainda, né? Falou só porque ele finalizou. Mas, era o próximo. Cara, é um jogador que tá uma ou duas prateleiras abaixo, enfim, agora que ele tá se encontrando no Flamengo e já tá fazendo uma super diferença, né? Foi o melhor em campo tranquilamente. E, pô, é um jogador que chegou por 12 milhões de euros para ser banco e, de repente, né, furou a fila porque tá merecendo a vaga de titular. Pô, tá jogando muito. O Felipe... Eu acho que o Felipe Luiz tem acertado nas escalações. A gente tem falado muito, né, sobre o Pedro ser titular ou não, mas desde a bronca que ele deu no Pedro, às vezes que o Pedro entrou no segundo tempo, as coisas deram certo, às vezes que ele saiu de titular, as coisas deram certo. Eu acho que o Felipe tem acertado na escalação. No uso do Danilo, no uso do Alexandre, em várias situações que muita gente torceu o nariz nessas contratações, né? Você vê a diferença que faz ter o Cobra nessa hora, meu. O cara bom, assim, o cara cascudo, né? O próprio jogo do Galo, que eu vou falar daqui a pouco, foi o jogo que eu transmiti lá no SBT, que eu narrei no SBT. A coisa destrava quando entram os cascudos. Quando entra Dudu, entra Hulk, a coisa começa a acontecer. Jogo de Copa, meu, esses caras têm que jogar, né? Ter o Alexandre, ter o Danilo lá faz diferença. Jorginho. Então esse time do Flamengo e o próprio treinador do Racing, Jorginho coitado. É o craque silencioso. LDU e Palmeiras, gente. LDU e Racing já é uma realidade, hein? Não sei se vai ser em Lima, porque lá tá em crise, mas pode acontecer. O Flamengo vai ter um jogo super duro lá em El Cilindro. Eu acho que até eu falo que o Flamengo vai bem como visitante, né? Se sente confortável numa vantagem. Mas o Palmeiras tem um problemaço. Vamos lá, vamos começar então bem desde o começo. Acho que a gente pode falar hoje em ordem cronológica sobre as coisas mesmo. Porque se a gente for olhar número de finalização, foi olhar, sei lá, 17 a 16, Palmeiras e LDU, normal. Defesas do goleiro, 3, 4,
4 pro Carlos Miguel, 3 pro goleiro deles lá. Normal, assim, nada de excepcional. Mas eu acho que a gente começa na escalação. A gente começa quando sai a escalação, colocam lá o campinho. Zaga. Gomes e Murilo. Colocou os cobras, certo? Normal. Alguém olhou Gomes e Murilo e falou, não, tinha que ser o Mikael, não, tinha que ser o Fux. Acho que não. Gomes e Murilo, estava todo mundo de boa. Problema nenhum. Kelvin e Piquerez nas laterais. Normal. Alguém estranhou alguma coisa? E não. Ali acho que a gente faria a mesma coisa. Aí começa. A entrada do Martínez, do M. Martínez no lugar do Aníbal Moreno. A gente já tinha conversado aqui que o Aníbal Moreno estava abusando do direito de errar. Ele já tinha errado no jogo do Flamengo e ele já tinha sido o grande responsável pela eliminação na Copa do Brasil ao ser expulso. Ele garoteou cedo naquele jogo lá, né? Era de se compreender que o Aníbal saísse para a entrada do M. Martínez. Mas o Abel disse na coletiva, a gente vai ver já já, que ele saiu por lesão. Então não foi uma opção do técnico da performance individual de vários caras ali que estava muito abaixo. E aí o Matheus, eu não vou usar esse termo, Matheus, mas jogo de Copa por isso que eu elogiei o Flamengo, e alguns de vocês ficaram, elogiando o Flamengo ganhou só de 1-0, mas é a mordida. É a mordida da Copa. É o jogo de Copa, a pegada da Copa é diferente, cara. Não dá pra jogar assim. Não dá pra jogar. Isso aqui é um jogo que você vai... Isso aqui é a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória e Palmeiras, com o Palmeiras já campeão brasileiro. Você não pode jogar desse jeito aqui. Não tem nada a ver com a altitude. O Valso tá perguntando se eu acredito que já era. Olha, se fosse qualquer outro time, eu ia dizer que já era. Eu acho que o Palmeiras é o único time desses todos que estão jogando as semifinais, tanto de Sula quanto de Libertadores, que tem a capacidade de remontar um placar desse aí, porque a gente já viu o Palmeiras fazer isso antes. Um gol com 15 minutos lá no Allianz e o bicho pega, né? E aí a torcida se abraça e fala, o Palmeiras é legal. Mentira, é meme. É meme. Você sabe que eu amo vocês, torcida Alviverde, tamo junto sempre. Vários cortes aí da TV Alviverde, todo mundo, beijo pra todos, tá? Tô brincando, tô zoando. Mas um golzinho lá com 15 minutos muda absolutamente tudo. Eu acho que a maior preocupação, assim, agora é que o Palmeiras vai melhorar, vai jogar melhor, é o Allianz, e os Amendoenzo tem que deixar o time em paz nesses próximos dias. Os Amendoenzo e os contrabandistas de Nutella lá, deixa o time em paz. Tem um voto de confiança para os caras, tem que ir no Allianz, tem que apoiar, tem que gritar até o fim, vai no final, se acontecer alguma coisa. Mas agora não é o momento, Amendoenzo, não é o momento de ficar enchendo o saco agora. Agora não. Foi o que o Abel falou. Eu não quero apoio quando eu tô ganhando de 4-0, 5-1. Eu quero apoio quando eu tô precisando. E agora o time tá precisando. Caraca, eu sou São Paulino, velho. Pelo Deus, não sei o que tenho que falar essa porra. Não vai levar Nutella lá pros caras agora. Não adianta nada levar Nutella lá agora. Agora é hora de falar, vamos lá, deu errado. Beleza, apaga, esquece e vamos pra próxima, pô. E é isso aí. E chega. E na segunda-feira, a gente se encontra de novo pra gente continuar falando de futebol, porque agora eu tenho fisioterapia. Então, pessoal, link na descrição da live aí do Thiago completa aí. Peguei só um trechozinho ali que ele falou ontem, né? Primeiro, vamos começar com o corte do Mauro César. Cara, Mauro César, cara, pra mim é um dos maiores jornalistas esportivos. Por quê? Porque esse cara, pô, ele não tem papas na língua. Porque de torcedor aqui que torce pro time, até aqui no canal, quando o time perde, que a gente fala a verdade, ele fica dando dislike no vídeo, fica vindo xingar a gente nos comentários. Eu não tô nem aí, pô. Não vivo disso, isso aqui é só uma fonte de eu gosto de fazer isso aqui, falar de times, não só do Flamengo, né? Eu gosto de futebol, né? Eu gosto de ver futebol bom. Claro que Flamengo, a gente tem aquele achego mais, né? Por torcer pro time, mas tem que ser realista, pô. Agora, teve um comentário que falou aqui no canal, eu já vou chegar já na análise, que falou, Flamengo não jogou mal. Porra, então você não sabe de futebol. Aí, outro comentário, acabei de responder aqui. Que 1-0... não jogou bem, se tivesse jogado bem, tinha dado mais. Gente, olha o quanto o Palmeiras tomou hoje. Quem era favorito para esse jogo? Quem era favorito no jogo do Flamengo e Racing? Quem era favorito entre LDU e Palmeiras? Quem era? Me responda. Cara, jogar bem não é golear, pô. Jogar bem é ganhar de 1-0 e equilibrar o jogo, pô. Equilibrar o jogo. Tem outro adversário do outro lado. O Racing joga bem, gente. Racing joga bem, não são bobos. Não são bobos.
Aí você pega o jogo de ontem, o que o Mauro César falou. O Palmeiras jogou mal. Realmente, o Thiago mostrou o lance aí, cara, o time tava todo desconectado, beleza. Mas aí, pessoal, o que eu quero falar é o seguinte. Quando o Palmeiras ganhou aquele jogo pro Juventude, depois de Bragantino, e o Mauro César fez uma análise no canal dele falando que o Palmeiras ganhou pra carne assada. Foi criticado no Instagram, eu vi. Os caras xingando ele. Ele fechou os comentários. E ontem ele tornou a mostrar que tinha razão no que ele falou. Porque quando o Palmeiras perde pro Flamengo e perde pra LDU, o que é que está acontecendo? Ah, o Palmeiras é time que ganha pra time fraco. Eu posso dizer isso? Eu não posso dizer isso. Porque também é um time muito forte. Temos que respeitar o adversário. Mas quando ele pegou times de porte maior que o dele ou igual, o LDU não tá no patamar do Palmeiras financeiramente. Isso não está. Mas quando ele pegou times fortes como o Flamengo, né, time bem ajustado, porque esse Thiago Nunes é muito bom treinador, é porque ele passou pelo Corinthians também, né? Passou pelo Atlético Paranaense, aqui ninguém tem paciência com os treinadores, o treinador perdeu os 3 jogos, já quer mandar embora. O próprio Felipe Luiz já foi criticado por alguns torcedores amendoenses, né, do Flamengo. Então, quando a gente vê uma análise dessa do Thiago, o Thiago é top, mano. Esse cara é, pra mim, um dos melhores comentaristas. Ele está aqui e os demais estão aqui. Ó. Thiago Leifert é muito fera. E quando ele fala que quando ele ontem elogiou o Flamengo, os pessoas, eu vi na hora, os caras hateando ele, os torcedores do Palmeiras, hateando o Thiago Leifert. Hoje a torcida do Flamengo poderia estar aqui na live descendo a lenha. Mas não, os caras estão com o pé no chão. O Flamengo, ganhando esse jogo de volta, ele já tem 50% dos pés na final. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Se o Flamengo empatar lá, é final. Agora, o Palmeiras joga em casa. O Palmeiras joga em casa, porém, tem que tirar a diferença de 3 gols. Tem que ganhar de 4-0. Será que a LDU é boba? Que a LDU vai vir querer aberta pro Palmeiras? Não vai, mano. Vai vir todo retrancado. E eles sabem jogar assim. Equatorianos têm força muito física para se defender os 90 minutos. Os equatorianos, ali onde eles vivem ali, é altitude. Ele vir jogar aqui, para eles é mamata. Porque ele já vive respirando com dificuldade lá, que lá o ar é rarefeito. E aqui o ar é livre, ele vai ter mais foco. Então, a dificuldade do Palmeiras é gigantesca. Mesmo jogando em casa, e o Flamengo vai ter um jogo duro, mas não da dificuldade que o Palmeiras tem. Porque se o Flamengo fizer outro gol lá, eles têm que fazer 3. Tá entendendo? Então o grau de dificuldade, pra mim, é maior do Palmeiras, cara. Maior. E agora afunilou tudo. O Flamengo é um time de decisão, pessoal. O Flamengo, quando ele ganha aquele jogo pro Palmeiras, por 3-2, com chororô aí, né, de muita gente aí, cara, ele mostrou a força do Flamengo. E agora ele ganha esse jogo aí. Então o que é que tá aparecendo agora? Que nos momentos de decisão é quem tem o melhor elenco que vai chegar. E o Flamengo tem um elenco gigantesco. Tudo bem, perdemos o Pedro, né? E não aconselho colocar Pedro com Tala. Porque se ele é um cara muito que busca... Centroavante tem muito contato físico. Não dá para escalar o Pedro. Que se escalar, ele pode se agravar e demorar mais na recuperação. É entender. Agora, o problema é esse. O Bruno Henrique deu uma entrevista falando que não quer jogar de 9, meu irmão. Então, e aí? Vai acontecer o que agora? O Flamengo não pode contratar ninguém. Da base não tem, assim, jogadores de altura. E aí é que eu falo. Tinha que ter um substituto ao Pedro, pô. Porque você vai colocar o Prata, a gente vai perder muito na área. Porque o Prata não é centroavante. Mas é aquele negócio, né? Chegou numa fase aí que não tem mais essa. Não pode contratar ninguém, que a janela está fechada. Então, e com o que tem. E parabéns aí pela análise ao Thiago Leifert aí, né? Parabéns ao Mauro César. Belas análises. Eu gosto da análise deles, mesmo que seja falando a verdade, falando o que viu no jogo, que torcedor que só torce pro time e tá ganhando não é torcedor, é oportunista. Torcedor que é seu torcedor, torce ganhando ou perdendo, né? Tomando goleada, tá ali torcendo, ganhando de 2-0, tá ali torcendo, ganhando de 1-0, tá ali torcendo, tomando 8, tá torcendo. Isso sim que é torcedor. Torcedor não é só de momentos bons, não. Tem que abraçar o time nos momentos bons e momentos ruins. O Flamengo hoje vai ver uma fase boa, tá todo mundo aí, ó. Feliz, tal, assistindo tudo, mas quando perde um jogo, esses caras que aí vem aquela minoria xingando, comentando, fazendo besteira, que é pessoas que não sabem nada de futebol. Obrigado aí pela companhia de vocês.
se inscreva no canal. Se esse vídeo agregou alguma coisa para vocês, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários. Tudo bem, eu sei que o vídeo não é meu. Vai vir aí, o vídeo não é seu. Beleza, eu reagi. Né? A gente fez aqui deu nossa visão. Então, se você tá falando que o vídeo não é meu, você faça o seu vídeo também melhor, beleza? E já deixando os créditos mais uma vez pro Wallsport ou pro Thiago Leifert aí, que são detentores. Link na descrição, caso você queira assistir a live toda. Link tá na descrição. Se você quiser assistir a live ontem do Flamengo que ele fez, eu trouxe um cortezinho pequeno com respeito ao trabalho do Thiago. E está no link da descrição também. Só você clicar, assistir e parar de encher o saco. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo, pessoal.